O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, querido irmão Enzio. Receba nossas boas-vindas. Boa noite, minha querida Delfa. Boa noite, meu amigo José Rolim, que está aí nos bastidores. Isso. E o frio junto, né? Olha, você está bem agasalhado, hein? Até que está tranquilo hoje. Tá bom. É bem frio esses dias. Que bom. Então, nós vamos convidando nossos amigos que estão conosco nesse momento, aguardando mais uma palestra, que é um estudo sobre a doutrina espírita, que o nosso querido irmão Enzio Gomes nos traz com tanto carinho e tanta dedicação, e de longe, né? Porque está lá em Cascavel, no Paraná. Para nós é uma alegria muito grande. E vamos, então, convidando a todos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, e Deus, que é o nosso Pai de amor e bondade, nós agradecemos pela oportunidade de juntos podermos estudar, aprender mais um pouco sobre essa doutrina de luz que vai nos esclarecendo para o nosso progresso espiritual. Rogamos, então, a nossa mentora, Zilda Gama, aos bons espíritos, para inspirar o nosso irmão Enzio, que vai nos trazer o trabalho da noite, e que nós possamos estar atentos, com o coração e a mente abertos, para poder aplicar esses conhecimentos que só nos ajudam nesse progresso em que nós estamos pedindo sempre a Deus que nos oriente, pedindo aos bons espíritos que estejam sempre ao nosso lado. Pedimos então, Senhor, mais uma vez, que nos abençoe a todos, aqueles que não puderem estar agora conosco, que poderão depois assistir esses ensinamentos. Pedimos então que abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão, então, você tem a palavra. Muito obrigado, Delfa, José, turma de casa. Eu estou com a voz hoje, eu lembro quando eu era mais jovem, na maioria das FMs tinha um programa, começava assim depois das 10 da noite, que era um programa onde se mandavam as cartinhas,
e o programa era By Night, né? Ou Good Night. Aí eu tô igual, eu lembro daquele locutor, ele falava By Night. Aí lia aquelas coisas românticas. Então eu só me lembro desse locutor quando eu tô assim. Em função dessas alterações de temperatura, né? A nossa garganta acabou sentindo um pouquinho, mas estamos muito bem, graças a Deus. Pessoal, o tema da noite é um tema assim, eu gosto muito de trabalhar ele, apesar de que eu já apanhei muito por causa dele, e eu ainda hoje, quando trato do tema, algumas pessoas elas têm uma necessidade gigantesca de dialogar. E eu acho isso fantástico, maravilhoso, quando paramos para trocar ideia, para conversar. E por que que parece um tanto incômodo trabalhar um tema que é da doutrina espírita, que está na obra da codificação e que gera tanta discussão? É porque é um tema que, na prática, lida muito com aspectos muito pessoais de cada um. Estou sendo redundante aqui, me perdoe. Coisas que dizem respeito a coisas que as pessoas fazem. É muito comum no nosso meio, em função das nossas carências afetivas, nós projetarmos nas nossas práticas do dia a dia, nas coisas que nós fazemos no dia a dia, como se aquilo fosse a representação de quem nós somos. Um exemplo, uma pessoa, ela estudou, ela dedicou um bom tempo da vida dela, dos recursos dela, e ela se forma e se torna aquilo. Então, por exemplo, se tornou um advogado, se tornou um médico, se tornou um engenheiro, e todo aquele esforço que ela fez está naquele título, naquele personagem que a pessoa assume. Ok. E aí a pessoa se torna um bom profissional, competente, com conhecimento e tal. Muitas vezes, diante de certas situações, ele vai encontrar outras pessoas que também têm a mesma formação, que fizeram os mesmos esforços, ou mais ou menos, e também aquele personagem, aquele profissional é o que representa quem ele é. É tudo para ele. E quando essas pessoas se encontram e às vezes vão defender seus pontos de vista, parece que um está atacando o outro, e não o ponto de vista, o entendimento. Isso acontece, pessoal, porque nós ainda não nos identificamos como espíritos que somos e passamos a valorizar ou valorar quem somos a partir dos personagens que nós assumimos durante a encarnação. E isso se traduz tanto no nosso jeito de ser, quanto nas coisas que nós fazemos. É muito comum nas casas espíritas, os nossos irmãos, muito dedicados, se esforçam, anos de dedicação no serviço do bem, muitas vezes adotam certas condutas diante do trabalho, como, por exemplo, a forma de aplicar passe, nós vamos falar um pouquinho disso. Hoje eu acompanho casas onde existem certas desavenças dentro da casa sobre tem que voltar para o passe individual ou mantém o passe coletivo, como foi estabelecido durante a pandemia, né? E algumas casas entenderam que, para a dinâmica da casa, deve-se voltar para o passe individual. Outras casas entenderam que, pela dinâmica pós-pandemia, o passe coletivo fica mais adequado. No entanto, aqueles nossos companheiros que têm, assim, às vezes, muito tempo de prática e que funcionam, sabe? Funciona. Ficam tanto quanto indignados uns com os outros, justamente por causa disso. Tá? Então, esse exemplo, essa introdução que eu estou fazendo, é porque, como eu vou tratar do tema fluidos, existe muita discussão sobre o tema. E isso, para mim, é meio complicado de lidar com isso. Por quê? Porque Kardec deixou muito claro. E o assunto é tão claro, que eu tenho dificuldade de entender porque que as pessoas brigam. Então, só pode ser porque cada uma entende do seu jeito, pratica e aplica do seu jeito, a partir do seu entendimento, e entende que aquilo é o jeito certo de se fazer. Quando, ao entendermos a forma como Kardec lida com o assunto, nós vamos ver que isso não faz o menor sentido. Certo? Por isso que é um tema que eu gosto de tratar, apanho um monte por causa disso, porque as pessoas dizem, mas tem que ser assim. Aí tá, mas baseado nos princípios que nós encontramos na obra de Allan Kardec, não é que está errado, mas pode ser feito de outro jeito. Né? Partindo dos princípios. E isso é fantástico, porque isso, primeiro, nos traz uma segurança da prática com base no conhecimento que a doutrina espírita nos oferece para uma
prática para uma vivência dos princípios espíritas e cristãos com segurança, sabe? Com segurança. E nos dias atuais, onde cada vez mais, pessoal, está se batendo à porta das casas espíritas com situações muito complexas, quanto mais nós tivermos essa compreensão da base do conhecimento para uma aplicação adequada para cada caso, melhor e melhor para nós, enquanto tarefeiros, melhor para as pessoas que buscam auxílio, pelo menos um auxílio inicial, mas assim pontual, em relação a questões físicas, por exemplo. E aí, uma coisa muito, muito importante é o que é fluido? Eu escuto constantemente as pessoas chamando fluido de energia. Será que fluido e energia são as mesmas coisas? O que é que nós chamamos de energia? Será que a coisa que nós chamamos de energia, na época de Kardec, a palavra que era usada para aquela coisa é energia? Será que quando falamos de energia, daquilo que nós chamamos de energia, será que é a mesma coisa que Kardec chamava de fluidos? E o que é curioso, eu estava conversando um dia desse com um amigo que é físico, espírita, estudioso, um camarada muito dedicado, né? E eu comentava sobre isso, e ele disse, mas Ézio, na física, nós podemos dizer que fluido e energia são a mesma coisa. Eu disse, física de que época? Aí ele parou, ele entendeu o que eu estava falando, que ele como um físico, um cara muito competente, estudioso, ele disse, o que era fluido na época de Kardec? Aí ele, bom, fluido era isso. E o que é energia? Hoje, energia é isso. Porque se a gente voltar, por exemplo, a 100 anos no tempo, 1925, a concepção de energia era diferente da concepção de hoje. Se voltar mais tempo ainda, por exemplo, a 1880, a definição de energia era completamente diferente da de 1925, que é completamente diferente não, bem diferente da concepção que temos hoje. E olha, mesmo eu não sendo físico, eu sou historiador. E como historiador, fazendo a pesquisa histórica da produção do conhecimento, eu preciso, como pesquisador dessa área, inclusive eu escrevo sobre ciência, sobre como fazer ciência, como pensar a ciência, eu escrevo sobre isso, eu pesquiso isso. Quando a gente vai a esses momentos históricos, a gente começa a ver, poxa, eles estão chamando isso disso. O tempo passou e o conceito foi evoluindo. E o conceito, às vezes, mudou para outra coisa. E aquela coisa que era energia, hoje é chamada de outra forma, porque mudou-se a compreensão do que era aquilo. E aí, eu conversando com um amigo, eu disse, e aí? Ele disse, você tem razão. Então, a gente vai ter que mudar. Eu disse, não, a gente não precisa mudar. A palavra pegou, a gente precisa esclarecer. Então, não é mudar a palavra, é esclarecer o conhecimento, que é o que Kardec nos orienta. Então, nós precisamos, antes de pensar nas palavras, o que são essas coisas. E aí, o curioso é que aonde está a definição correta de fluidos? Conforme Kardec a adota, certo? Conforme Kardec a adota, no livro A Gênese, no capítulo 14, que tem título Fluidos, ou Dos Fluidos, ou Os Fluidos, dependendo da tradução. Na obra original, a Kardec ajustou num momento ou outro, ficou Fluidos ou Dos Fluidos. Tá? E aí, lá, ele dá as características dessa coisa. Por que eu tenho identificado que as pessoas têm dificuldade de estudar o capítulo 14 da Gênese? Porque quando ela vai ler, que era o caso do meu amigo físico, um estudioso da obra de André Luiz, nós já estudamos juntos a obra, e ele se fixou nos conceitos de André Luiz. E eu não estou dizendo que está errado, não é isso. É que André Luiz, para facilitar a compreensão, ele faz analogias com o conhecimento do mundo espírita, do mundo espiritual, e o conhecimento da física e da química da época que ele escreveu, da década de 40. Livros como Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, que hoje são estudados por profissionais e encontram ali realmente umas referências muito consistentes, mas inclusive tem conceitos ali que foram mudados no decorrer dos últimos 80 anos. A obra é da década de 40, né? Então, e aí o amigo físico, ele fez a ligação e disse assim, é isso. E aí ele entendia daquela forma. Quando eu faço o questionamento, ele para, não é verdade. Não é a mesma coisa.
mas tem ligação. Ligação tem, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque Kardec dá as características muito precisas e muito detalhadas dessa coisa chamada fluidos. E nós, hoje, é que usamos as palavras como se fossem as mesmas coisas. Só que a gente tem que ter um certo cuidado. Então, vamos lá. Vamos começar por energia. As definições de energia que hoje se usa num artigo científico, que um físico, que um químico, e apesar de que tem uma diferença na energia no âmbito da física e na energia no campo da química, apesar de terem princípios próprios, mas tem os seus ajustes. Por quê? Porque a matéria funciona diferente no âmbito da física e no âmbito da química, né? E no âmbito da biologia, por exemplo. São formas específicas de olhar para o mundo material. E quando você junta os três, por exemplo, analisar o corpo humano no seu funcionamento mais complexo, eu preciso juntar biologia, química, física e matemática, para eu poder ter esse entendimento. Por isso que quem vai estudar biomedicina, medicina, faz um estudo de química com muito cuidado. Quem for para certas especialidades da medicina, vai ter que estudar física, certo? Então, para que tenha esse entendimento, por quê? Porque são formas de olhar o corpo humano numa forma mais complexa. O que nós espíritas fazemos é, tendo essa forma mais complexa da compreensão humana, nós temos um olhar ampliado e olhamos também com o espírito, porque o espírito é a origem desse corpo, da forma como ele está organizado, e ele é o usuário desse corpo. Então, nós temos esse olhar ampliado. E aí, quando se vai nessas concepções de energia, pessoal, energia não é uma coisa. Energia é uma causa ou um efeito. Como assim? Se você pegar água in natura, certo? Qual é a energia que tem ali? Bom, tem algumas. Tem energia que gera, veja, causa, a aglutinação das moléculas, que quando você amplia a capacidade energética, o potencial energético, as moléculas vão se acelerar. Então, o que faz o movimento das moléculas é energia. E aí, quando você acelera as partículas da água, por exemplo, ela gera uma outra energia, que é a energia calorífica. Não é a água que queima, é a energia que é produzida naquele movimento que vai causar a sensação de calor. A água é uma coisa, energia, nesse caso, é um efeito ou uma causa. Energia é o que faz a matéria se mover, se movimentar, faz a matéria se organizar. E, como consequência do movimento da matéria, isso que vai ser produzido é energia. É por isso que gera certa confusão, que não tem como ver energia sem a matéria. Do mesmo jeito, se você olhar só para a matéria, sem a energia, ela é estática. Por isso que tem essa dificuldade. No entanto, para quem estuda, ele precisa fazer ter esse olhar para saber onde ele está lidando com um e ele está lidando com outro. Entendem? Por isso que, se eu quero aumentar eu vou ficar tomando água, pessoal, por causa da garganta. Se eu quiser aumentar a intensidade dessa lâmpada aqui, eu tenho que aumentar o fluxo de energia para ela, para que as substâncias que tem na lâmpada façam a luz surgir. Quer dizer, você tem energia elétrica gerando energia luminosa. Então, a energia vai ser sempre a causa e o efeito, não a coisa em si. E Kardec trata fluido como coisa. Essa é que é a diferença. Nós atuamos sobre os fluidos. E aí podemos produzir energia. E aí começam-se as confusões. Ah, mas é uma boa energia. Ah, mas uma energia negativa, positiva, colorida, sabe? Pessoal, energia é neutra. O que pode ter qualidade são os fluidos. Tanto, aí quem quiser me acompanhar, pessoal, pega aí a sua Gênese. Pode ser qualquer uma das edições. Eu prefiro as traduções a partir da primeira edição, né? É uma questão de opção, tá bom, pessoal? Independente de quem pega outras edições, não tem problema, porque nesse ponto aqui não tem, o texto é o mesmo, tá? Então pode pegar a Gênese se você quiser.
E abra no capítulo 14, item 14. 14, 14. Vamos aqui, tá? E vejam só, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais como não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Isso aqui é muito importante. Eu vou pegar o resto aqui. Entre os capítulos, entre os itens 1 e 13, Kardec vai explicar o que é o fluido. Ele vai falar do fluido cósmico universal, que é um conceito, pessoal. Vamos lá. Quando nós vamos estudar ciência e estudar um pensador, nós pegamos um texto e ali tem palavras. Essas palavras expressam ideias. Essas ideias expressam coisas. Então, quando nós estamos lendo o autor, nós estamos lendo as ideias, não necessariamente as coisas. Por quê? Se você pegar dois estudiosos que estudam a mesma coisa, eles podem descrever essa coisa de jeitos diferentes. Justamente porque cada pesquisador tem o seu conhecimento. Por isso que quando estamos lendo, eu tenho que ter a consciência de que eu estou lendo uma ideia que descreve uma coisa. Fluido cósmico universal é uma teoria que eu sei que alguns colegas vão dizer assim, não é bem assim e tal, mas aí eu estou indo nos fundamentos dos conceitos. É uma teoria que ela nasce não na época de Kardec, não foi criada por Kardec. Ela era muito antiga, sabe? Se você for para os gregos, você vai encontrar lá. Hoje, com conhecimento da cultura chinesa, da cultura oriental de um modo geral, era uma tese que já existia para explicar a construção de tudo que existe. Então, o fluido cósmico é uma ideia, é uma teoria que procura explicar a construção e a constituição de tudo que existe que seja material. De tudo que existe. Quando o magnetismo nasce com Mesmer, buscando nessas concepções, ele vai adotar a teoria do fluido cósmico universal como uma teoria que dá sustentação. Então, veja só, fluido cósmico universal é uma teoria que explica algo que nós chamamos de fluido cósmico universal. Fluido, porque é algo. Cósmico, porque perpassa por toda o que nós chamaríamos de obra divina. Universal. Está em toda parte e funciona em toda parte. Seria mais ou menos essa a ideia. Alguns autores vão dizer assim, até redundante colocar cósmico e universal, né? Mas não é. No âmbito filosófico não seria. Mas é alguma coisa. E Kardec, conhecendo o magnetismo, entende que essa teoria, essa explicação, ela dá conta e ela é lógica. E eu devo concordar com Kardec. A teoria do fluido cósmico universal é a teoria mais completa que nós temos sobre de onde vem tudo, né? De que matéria é feito tudo. Então, é muito completinha. E as descobertas da física dos últimos 150 anos começaram a validar essa tese. Validar essa tese não significa que, na hora que... Eu lembro quando confirmaram a existência do bóson de Higgs, o pessoal já veio, muitos espíritos disseram assim, acharam o fluido cósmico universal. Não, o bóson de Higgs é uma pecinha. Se é uma pecinha, ele não é o fluido cósmico, ele vem do fluido cósmico. Está muito mais distante, né, dentro dessa ideia. Por quê? Porque justamente faltou dar essa observada no que Kardec descreve que seja fluido cósmico universal. E aí é alguma coisa que nós não sabemos o que é, e é curioso que, para alguns historiadores da física, a ideia de fluido, quando era e é usada pelos pesquisadores da física, fluido é uma palavra que ela é uma palavra que seria como coringa. Pessoal, se os físicos de plantão estiverem aqui, sabe que eu estou sendo muito simplista, tá? É para a gente entender só, não tô aprofundando. Seria uma palavra coringa. Sabe que tem um troço lá. Sabe que aquilo é alguma coisa. Sabe que não é efeito nem causa, então não é energia. É algo. É uma substância. Mas não sabe o que é fluido.
Tanto que, na obra de Kardec, não existia o conhecimento de eletricidade como a gente conhece hoje. Porém, naquele período em que ele está escrevendo, se tem algumas descobertas que dão um melhor conhecimento sobre eletricidade. Ele começa falando sobre fluido elétrico, inclusive faz um paralelo com a eletricidade, e depois, mais no final da obra, ele faz o ajuste, que aí teria o fluido elétrico e teria a matéria elétrica, porque começam a vir conhecimentos. E se é algo que a gente sabe que tem, mas não sabe o que é, fluido. Quando você passa a conhecer e saber o que é, aí você cria uma denominação própria para aquilo. Por isso que hoje, quando muitos espíritos dizem assim, a energia que a gente sente saindo das nossas mãos, isso é fluido. Tá certo. Só que não é energia, é fluido. Esse é que é o... A gente diz que está saindo energia da nossa mão. Não, está saindo fluido, que produz efeitos energéticos. Produz calor na pessoa, produz frio na pessoa, produz alívio na pessoa. Entende? Está produzindo algo. Esse algo gera uma sensação física. Essa sensação física não é energia, é efeito biológico, é fluido. Vocês estão entendendo a lógica que Kardec adota para esse entendimento? E é por isso que ele vai colocar, olha, energia neutra, ok, o fluido não. Ele vai dizer mais adiante, aí o item 15, item 16, que aqui no 14, o que movimenta os fluidos é o pensamento e a vontade. Tanto que ele aqui nesse momento ele coloca os dois juntos, em outros momentos ele vai dar a ideia de que o pensamento é que dá a forma ao fluido, a vontade, o movimento. E aí ele separa fluidos materiais de fluidos espirituais. O que seriam os fluidos materiais? Seriam todas as estruturas materiais que fazem parte do nosso mundo sensório. Característica, ponderabilidade. Certo? Entende isso aqui? Ok? Isso é matéria do mundo, é fluido do mundo material. E aquelas matéria, que ela foge dos princípios que regem essa matéria do nosso mundo aqui, ele chama de matéria de fluidos espirituais. E aí começa uma certa confusão a partir daí. Onde é que começa o fluido material e onde é que termina o fluido material e começa o fluido espiritual? Pessoal, no perispírito. Em que parte do perispírito? Não sabemos. Não sabemos. Mas no perispírito. Por quê? Porque é justamente o perispírito que permite que interagimos com os fluidos materiais e possamos interagir com os fluidos espirituais. Pelo perispírito eu consigo perceber o mundo espiritual. Pelo corpo físico eu percebo o mundo material. Percebe como a coisa começa a ficar lógica? E aí, mais adiante, ele vai dizer assim, olha, porém, as qualidades dos fluidos, quem determina é a moral do espírito. Fluidos bons são produzidos? Não, nós não produzimos fluidos. Os fluidos estão a nosso redor, estão no nosso corpo, no nosso perispírito. Aonde nós estamos agora, por exemplo, nessa sala aqui, está recheada de fluidos. Fluidos do mundo material, parede, garrafinha, e fluidos do mundo espiritual, que são coisas, substâncias que não têm as mesmas características, por exemplo, dessa mesa, desta garrafa. Exemplo, Enzio, do que poderíamos chamar desses fluidos. Olha, qualquer coisa que fuja das características da matéria ponderável, entre outras coisas, estariam, naquela época de Kardec, com a classificação de fluidos espirituais, tá certo? Tem muita coisa que na época de Kardec não era reconhecido do mundo material, era até visto como se fosse bruxaria, e que com o passar do tempo se diz, não, faz parte do mundo material. Aí está aí desse lado, dito fluidos espirituais, vieram para os fluidos materiais. Hoje, pesquisadores como Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que coordena o NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, lá na Universidade de Juiz de Fora, propõe um naturalismo ampliado. Quer dizer, aquilo que os fluidos que nós manipulamos num passe, serem compreendidos como no mundo material.
porque eles atuam diretamente no corpo físico. Tem repercussão direta no corpo físico. Então, eles saem aí são palavras minhas, Kardec não usa isso, das dimensões extramateriais e fariam parte das dimensões materiais. E é isso que vai acabar acontecendo. E curioso, pessoal, é que Kardec, ele não traça um limite entre mundo material e mundo corporal. Ele não traça. Fomos nós que traçamos esse limite e separamos o mundo material e o mundo espiritual. E só quem tem acesso ao mundo espiritual são os médiuns. Não sei de onde se tirou isso, sabe? Não tem fundamento na obra de Kardec. Kardec trata isso com uma naturalidade gigantesca. Nós somos espíritos, pertencemos ao mundo espírita, tá? Que aí chamamos de mundo espiritual, e pela descrição, nós até já comentamos em outros momentos aqui, que Kardec chama de mundo espírita, o mundo dos espíritos. Nós chamamos de mundo espiritual aquela parte do mundo espírita, onde nós, ainda muito apegados à matéria, reproduzimos lá as coisas que tem aqui. Tanto que passou chamado mundo espiritual. Eu torço, eu me esforço para quando eu sair desse corpo aqui, pelo fenômeno da morte, eu fique pouco tempo no chamado mundo espiritual. Eu quero me esforçar, sei que nessa encarnação não vou conseguir, pelo apego que eu tenho às coisas do mundo material, a condição de encarnado. Então, provavelmente, eu desencarnar, eu vou ficar aqui, naqueles lugares ali. Espero que, voltando numa próxima encarnação e na sequência, eu melhore a minha condição moral para, desencarnando, eu fique pouquinho tempo no chamado mundo espiritual, aquelas descrições dos livros, e eu vá para o mundo espírita. Não tem forma, sabe? É o espírito. E veja, olha como eu estou falando. Eu não estou separando. E, pessoal, eu sou um espírito, eu tenho perispírito. Eu estou, neste momento, em função da minha condição de encarnado, eu assumi a condição de alma. E nessa condição, eu estou preso a esse corpo, que só vai se encerrar quando? Pelo fenômeno da morte e pelo fenômeno do despreendimento da condição de encarnado, que pode acontecer enquanto eu mesmo esteja encarnado. E aí, mas eu sou espírito, e como espírito, eu interajo com o mundo espírita e espiritual o tempo todo. Não tem essa separação dentro do que Kardec nos ensina. Então, quando a gente começa a olhar para fluidos nessa perspectiva, muda completamente de figura a ideia de que, estamos falando de energia. Não, pessoal. Estamos falando daquilo de que tudo é constituído. Por isso, nós estamos mergulhados num oceano de fluidos. Alguns fluidos obedecem às leis do mundo material, outros fluidos obedecem às leis do mundo espírita, e assim sucessivamente. E nós estamos mergulhados nesse oceano. E pelo que está dito aqui, meu pensamento e a minha vontade conseguem atuar sobre esses fluidos, semelhante ao que a mão é para o homem atuando sobre a matéria. Pessoal, isso muda tudo. Isso põe por terra aquela coisa de que existem pessoas que são especiais, o toque delas, isso, aí tem aquela coisa dentro nos nossos grupos de pessoas mais especiais, pessoas mais isso, não tem mais nem menos. Nós somos espíritos que estamos, no nosso caso, encarnados e que podemos atuar sobre as estruturas fluídicas dentro do que as leis determinam. Por exemplo, eu não posso alterar a cadeira que está aqui, só com o pensamento e a vontade. Porém, segundo o que a gente estuda, inclusive no livro dos médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8 ou 7, e é no próprio capítulo 14, existe uma estrutura fluídica deste objeto material. Kardec até, lá no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, Kardec, ele pensava que a cadeira tinha um perispírito. E aí os espíritos dizem assim, não é assim, Kardec. Não tem um perispírito, mas ela tem uma estrutura fluídica que, se o médium de efeitos físicos e o espírito que atua sobre o médium mesclarem os seus fluidos, eles podem atuar sobre essa estrutura e fazer com que essa estrutura ganhe a aparência da cadeira. E aí o espírito vai poder sentar na cadeira. Mas é a mesma cadeira? Não, é uma aparência fluídica. Entendem? E isso é muito curioso, porque vamos pegar o fenômeno da psicometria, um fenômeno estudado pelos metapsiquistas e pelo que depois chamaram de parapsicólogos. Um objeto, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo, chave do centro espírita, chave de casa.
Daqui a pouco eu vou para o centro. Eu tenho muito carinho por essas duas pecinhas aqui, né? Chave de casa, chave de centro espírita. Tenho muito carinho por elas. Eu pego com muito carinho. Estou aqui do lado, daqui a pouco eu vou para o centro. Tenho muito carinho. Então, a minha estrutura fluídica, ela se interage com a estrutura fluídica que perpassa por esses objetos. Tem fluidos aqui. E depois, se eu morrer, quando eu morrer, sim, não. Alguém que tem essa capacidade, pega essa chave e ela vai lembrar, por exemplo, desse momento. Vai aparecer na cabeça dela essa imagem. Porque a estrutura fluídica deste objeto deixou registrado. Como é que se faz isso, pessoal? Nós não sabemos. Sabemos, como diz Chicó, né, e João Grilo, não sei como é que foi, eu só sei que foi assim. E nós não sabemos. Nós não temos estudos que demonstrem isso. Sabemos que é, mas como? Parou-se de pesquisar isso, tá? Fica aí o convite para os jovens, né, que estão chegando aí agora nas nossas casas espíritas, doidos para entender as coisas, e a gente não consegue explicar para eles. Por quê? Porque eles têm uma cabeça à frente da nossa, observam as coisas, aprendem mais rápido, mas não conseguem entender as nossas explicações. Ok? Então, pessoal, quando nós falamos de fluidos, na perspectiva da doutrina espírita, nós estamos falando dessa coisa que está em tudo que é lugar. E que pensamento e vontade dão forma e movimento, e a nossa moral dá qualidade. Por isso, que técnica nós vamos adotar para aplicar paz nas casas espíritas? Pessoal, existem inúmeras técnicas que podem ser adotadas. Por questões muito interessantes, se adotou, na maioria das casas espíritas, a imposição de mãos. É uma técnica válida, funciona, é eficaz, é eficiente, tem os seus limites, mas o que a casa espírita se propõe, ela dá conta. Ok, então não estou defendendo que tem que ser desse ou daquele jeito, porque dependendo da casa espírita, ela pode receber pessoas que talvez só a imposição de mãos não seja a técnica que dê conta das necessidades da pessoa. Mas isso é uma questão com a casa espírita e com as pessoas que elas recebem na sua casa espírita. E volto a dizer, eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Por quê? No fim das contas, se fluido é algo que o pensamento dá a forma e a vontade, o movimento, a moral, a qualidade, é só eu ficar sentado e dar um abraço na pessoa. Ou ficar sentado, não. Eu ia até a pessoa dar um abraço nela. Ou eu ficar aqui sentado, eu não preciso nem ficar olhando para ela. Eu sei onde é que está. Pelo meu pensamento, eu irradio o Kardec não vai usar essa forma, né, de expressão, ele vai falar pela emancipação do meu perispírito, eu vou até aquela pessoa e fluidicamente, perispiritualmente, eu interajo com aquela pessoa. E os meus fluidos, em função do pensamento e da vontade de ajudar, mesmo para um Enzio, que é um espírito de terceira ordem, bem terceira ordem, mas com a vontade, aí não vamos falar de boa vontade, pessoal, isso é outra coisa, que é pensamento e vontade, mas com a vontade de ajudar os amigos espirituais, o meu anjo guardião, o anjo guardião da pessoa, vão compensar a minha falta de qualidade para os fluidos. E aí aquela pessoa é envolvida e tem uma repercussão fisiológica. Isso é o básico do básico. Pessoal, se você lê, pega agora o capítulo 14, releia o capítulo 14 a partir desses pontos. Deixa um pouco da energia, a energia um pouquinho do lado, sabe? Vem essa coisa que nós temos, que o nosso perispírito tem, que tudo que existe faz parte disso. Então, você pega os fluidos, você organiza os fluidos, você tem uma cadeira. Você pega os fluidos, organiza os fluidos, você tem um impulso fluídico que vai a alguém e aplica um passe. É algo tão simples, pessoal, e tão objetivo, e nós complicamos tanto. Né? O tempo aqui é um tempo só para a gente. Por isso que eu estou fazendo esse convite, falando aqui da obra, né? Desse texto de Kardec, que merece a gente estudar, mas com esse olhar de, peraí, deixa eu voltar um pouquinho no tempo. O que Kardec chamava de fluidos? Ele chamava isso. Hoje não é assim que a gente chama. Nós chamamos disso. Então vejam que em nenhum momento eu disse, dizer que fluido e energia está errado. Não, de jeito nenhum. Fluido é fluido, energia é energia, e os dois não tem como separar, faz parte da nossa condição material.
O que nós precisamos é ter essa clareza, porque aí nós desmistificamos, primeiro, atitudes de pessoas, segundo, certas práticas, terceiro, a nossa própria condição de servidores, porque existem pessoas que têm uma capacidade de atuação fluídica gigantesca, mas não tem sensação física nenhuma. Aí acha que não faz nada, certo? Eu fico assim pensando, né? E eu já tive a oportunidade de, como estudo o assunto e consigo perceber, né? Chegar para a pessoa e dizer assim, você não quer atuar num grupo de paz? Ah, mas eu não sinto nada. Eu disse, então faz o seguinte, vamos fazer um curso de paz? E eu evito dar curso de paz. Deixo os outros trabalhadores do departamento, porque eles vão explicar por que se faz desse ou daquele jeito. Se precisa, a gente traz uma opinião para enriquecer. E é o que tem acontecido. Para enriquecer. Nunca vai dizer assim, só porque eu estudei Kardec, eu vou dar carteirada nas pessoas. Esquece. Isso é colocar Kardec, sabe? Não foi para isso que a gente aprendeu, não foi para isso que ele escreveu as obras. E se me pede opinião, porque ajuda a entender. Se ajuda porque se faz desse daquele jeito. E aí, ótimo. Aí as pessoas vão, tal, diz, eu participo de um grupo que tem uns passes, tal. Vem. Você não precisa sentir nada, não. E aquela pessoa na sala, ela só usa a técnica de estender as mãos, né? Posição das mãos. Aquela pessoa impõe as mãos e aí eu vejo, né, os fluidos saindo pelo nariz, pela boca, né? Que sai pelos orifícios, né? Não necessariamente pelas mãos, pelos orifícios. Ah, mas isso não o ectoplasma? Ectoplasma é fluido, certo? Era fluido na época de Kardec. Aí depois, como entenderam, botaram o nome, ectoplasma, que era o fluido material o que era usado nas materializações, que era usado, por exemplo, para suspender as mesas. Não se tinha um nome, fluido. E aí sim, você libera, por exemplo, o ectoplasma, e aí como a sua mente está entendendo que vai sair pelas mãos, aqueles fluidos percorrem os seus braços e você sente saindo pelas mãos. Mas se você sabendo que é só pensamento e vontade, e se você disser, não, eu quero que saia pelo meu corpo todo, e aí o seu corpo todo ganha uma dimensão muito curiosa. A descrição das pessoas são incríveis quando elas fazem isso. Porque aí é como, não na sala de paz, mas aí fora, você vai abraçar uma pessoa que está chegando, que você sente que está triste, que está esgotada, você vai e abraça. Então, aí as pessoas escrevem, Enzio, antes eu sentia só pelas mãos, agora eu senti saindo pelo corpo todo. Porque justamente é a nossa mente usando o corpo como um condutor para manipulação, para emissão dos fluidos. Por isso, pessoal, a importância da compreensão dos fundamentos essenciais que Kardec nos apresenta. Olha, Kardec não tratou de todos os assuntos. Não tem como, pessoal, uma obra tratar de tudo. Kardec deu a atenção para os fundamentos. Aí sim, com os fundamentos, não importa o caso, eu vou entendê-lo. Agora, se eu me pego ao caso e quero estender o caso para todas as situações, pessoal, não vou dar conta. Não vai. Mas com os fundamentos, não tem como dar errado. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre esses temas que são importantes. Kardec traz os fundamentos. Não tem erro, pessoal. Com isso aqui, a gente vai para o passo com segurança. E mesmo eu sabendo que eu sou um ser imperfeito, frágil, cheio de defeitos, eu sei que no esforço de querer ser melhor, no esforço de querer ajudar pessoas que estão precisando, eu tenho a certeza, e isso Kardec me traz essa certeza, de que os bons espíritos, naquele momento, vão compensar as minhas fragilidades. Aí, eu faço uma parte, os bons espíritos fazem outras. E veja, eu não estou dizendo, eu estendo as mãos deixo dos espíritos fazerem. Não é isso. Por isso a gente estuda a aplicação, para que eu faça a aplicação e os espíritos me ajudem a fazer. Leiam esse capítulo aqui e observem isso. O passista é o agente, é ele que manipula os fluidos. Os espíritos dão a qualidade e muitas vezes certos direcionamentos porque nos falta conhecimento. Está aqui, pessoal, está aqui. Tudo bem, pessoal? Vejam o quanto nós podemos fazer e o quanto cresce
a nossa capacidade de ajudar, de fazer a caridade, de levar ao bem num momento tão necessitado. Tantas pessoas que estão chegando às nossas casas espíritas cansadas, esgotadas, quebradas, como diz um amigo, derretidas, precisando de um colo, de um passe de corpo inteiro. Tá bom, pessoal? Então, um abraço, um beijo, como diz na minha terra, um cheiro bem grande. Olha, Enzo, nós estamos aqui, assim, dando um nó na cabeça, mas nós vamos estudar, eu principalmente, eu vou recordar tudo isso, ouvir novamente essa palestra maravilhosa, esclarecendo o que realmente não é fácil da gente compreender, mas com as suas palavras, seu modo de trazer esse assunto trouxe até uma motivação a mais para que nós possamos usar desses fluidos e auxiliar a todos que precisarem desse, como você está falando, desse acolhimento, desse abraço. Realmente nós estamos felizes e muito agradecidos e vamos procurar cada vez entender mais. Então, nesse momento... Esse é o objetivo, né, Delfa? Isso, verdade. Aprender mais para servir melhor. Exatamente. Vamos reler o capítulo 14 da Gênese, vamos recordar o seu esclarecimento e a gente fica muito feliz quando compreende melhor aquilo que para nós, é sempre uma novidade. A doutrina espírita nos encanta por isso, por fazermos nós mesmos uma nova descoberta, ainda mais tendo um professor como você, aí melhorou tudo. Então, nesse momento, nós realmente muito agradecidos, nós vamos para a nossa prece final. E com pensamento elevado, vamos agradecer a Jesus, agradecer a Deus que nos permitiu estarmos aqui e receber esses ensinamentos, que eles agem, que vai esclarecendo para nós esse mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo e que tanto nós precisamos compreender para realmente saber como praticar esses ensinamentos que nos são dados a todo instante. Agradecemos, Senhor, agradecemos a esses espíritos amigos, a nossa mentora Zilda Gama, que permitiu que ficássemos esse tempo de maior proveito. É o entendimento, é a compreensão que faz com que elevemos essa nossa missão de um dia chegarmos a espíritos puros. Agradecemos, Senhor, e pedimos a sua bênção para todos nós, encarnados e desencarnados, que nesse momento estamos agradecidos e pedimos que continue conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu querido Enzo, é sempre uma alegria imensa poder usufruir dessas palavras que você traz para nós, de tantos esclarecimentos. Que Deus te abençoe muito e receba esse abraço muito carinhoso de todos nós, tá bom? Agora com o que nós falamos fica fácil abraçar. Isso, verdade. Fica com Deus.